Os irmãos todos conhecem, ou já ouviram falar, já assistiram em algum momento da vida, o grande comunicador Silvio Santos. Todos sabem como ele despertou um grande público nos seus programas, quando ele revelou pelas suas falas, pelas suas brincadeiras, de forma cômica, numa simples pergunta, quando ele então se dirigia ao seu público e falava: quem quer dinheiro? A prática que ele trazia era jogar notas de dinheiro em formato de avião, oferecer prêmios às pessoas através de telecena, criar programas como Topa Tudo por Dinheiro, entre outros programas. Você tem aí Show do Milhão, maneiras que ele, um grande comunicador, com toda a sua inteligência, conseguiu falar a necessidade de um público. Ele sabia o que o público queria e ele respondeu da forma então como ele podia, como um grande comunicador que era. E milhares de pessoas se sujeitaram aos seus quadros, que por vezes eram até constrangedores, mas só para eles saírem de lá com uma nota de R$50 ou uma nota de R$100. O que valia era ir ao programa para tentar ganhar um pouco mais de dinheiro. Isso não terminou. Agora não temos mais esse grande comunicador, mas esse conceito, ele não é de hoje, é um conceito antigo, de uma necessidade antiga na sociedade. Isso se profissionalizou até. Você vê hoje aqueles que são coaches de investimento, você viu a popularização dos reality shows. Há muito tempo já a mídia inseriu, no cotidiano das famílias do nosso país, os reality shows para oferecer milhões a uma pessoa, a uma família, e isso gera muito mais dinheiro, mas a atenção das pessoas está ali. Quem vai vencer? Mesmo ela se expondo ao ridículo, até em algumas circunstâncias, dependendo da pessoa, de várias histórias que nós aí já vimos. As igrejas não ficam de fora, Os evangélicos se adaptaram a isso. Teologia da prosperidade, talvez emprestada até mesmo de um romanismo mais antigo. O assunto não é novo. Quando nós falamos de dinheiro, de necessidades, de finanças, todos nós passamos por isso, todos nós vivemos isso, e todas as famílias que nós conhecemos também. A questão que nós precisamos então entender diante desse anseio do nosso próprio coração é como é que as Escrituras nos direcionam com relação a isso. Porque quando você vê a palavra falar sobre o mau uso do dinheiro, leva então a muitas pessoas a concluírem que a vida no reino, o padrão do cristão deve ser a pobreza. Muitos até fazem votos de pobreza porque acreditam que esta é a forma de se viver para Deus, a forma correta. Mas então, como conciliar essa necessidade com a nossa vida com Deus? Por isso nós vamos refletir esta noite sobre a generosidade dos investidores do reino de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, onde nós faremos a leitura do versículo 17 ao versículo 19. Primeira Timóteo 6, do 17 ao 19. Diz o seguinte a palavra do Senhor: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras,
generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, que o Senhor continue falando esta noite ao nosso coração, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor ilumine a nossa mente, o Senhor nos direcione, o Senhor nos desperte, mostre, Senhor, a verdade do Senhor diante da vida que nós estamos tendo, que a nossa família está tendo, para que em tudo possamos honrar ao Senhor, possamos levar aqueles que nós amamos a servir a Ti em todos os instantes. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, a vida financeira dos Efésios, ela estava em jogo, por isso Paulo vê a necessidade de mencionar a preocupação com alguns que se chamavam mestres, que estavam no meio da igreja e que estavam usando da sua posição, usando da sua influência para distorcer a sã doutrina. O capítulo 5 fala um pouco sobre isso, sobre aqueles que estavam tentando lucrar com a piedade dos fiéis que estavam então buscando ao Senhor. Isso traz destruição à igreja, isso traz destruição às famílias, e por isso Paulo os exorta para que eles possam corrigir a sua vida e possam se afastar desse tipo de ensino, possam se afastar desse tipo de vida. O texto fala para nós, no capítulo 6 mesmo, versículo de número 9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Com base nessa reflexão, Paulo começa então a falar sobre esse tema, começa a falar sobre esta necessidade que as pessoas tinham, mas que estavam sendo desviadas para olhar para longe da vontade do Senhor. É um tema bastante delicado, porque a tentação da soberba e da ganância, da independência em meio à ganância, ela está enfraquecendo as famílias e muitas vezes está presente dentro dos nossos lares, dentro dos nossos corações. Por sua vez, a palavra vai nos mostrar que é possível conviver com o dinheiro, entendendo que a generosidade dos investidores do reino de Deus não tem como alvo então o seu próprio coração, mas fazer a vontade de Deus. Veja então que a exortação que continua nesse contexto, no versículo de número 17, Paulo traz aos ricos do presente século. Ele está dizendo às pessoas, então, que estão voltadas ao dinheiro, para que não confiem e não tenham obsessão pelo seu próprio dinheiro. E essa é uma verdade que está, então, sendo construída por Paulo para ele mostrar que o problema não é ter o dinheiro, mas o problema está quando você olha para o dinheiro como a esperança para a sua vida. Ele se torna a raiz de todos os males, quando ele é então o alvo de toda a confiança dos nossos corações. Ele não é mau, não é pecaminoso, mas ele nos traz problema quando ele ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. E desta forma nós então encontramos muitas famílias que hoje vivem obcecadas pelo dinheiro. E com isso não estão medindo as consequências. Quando você vê a obsessão pelo dinheiro, você pode ver o quanto essa está afastando as famílias de Cristo Jesus. Há uma ordem de Jesus em Mateus capítulo 28, quando ele nos ensina que todos devem fazer discípulos, ensinar as pessoas, direcioná-las para o caminho do Senhor. Esta ordem não fica apenas com os discípulos, mas isso vai adiante. Alguns têm dificuldade de entender isso no primeiro momento, como Pedro,
que não sabe até onde ele deve fazer discípulos, ele faz apenas entre os judeus, até que Deus revela a ele na visão do lençol em Atos, para que ele vá aos gentios e esse discipulado se estenda cada vez mais. Nós vemos então que, apesar da ordem de Jesus de fazermos discípulos, a obsessão pelo dinheiro está levando as pessoas a um excesso de trabalho, e isto as afasta de Cristo, porque muitas, ao olhar mais para o próprio trabalho, na ênfase de ter mais dinheiro, elas estão então acreditando que ainda assim vão colher filhos, famílias que estão vivendo no reino de Deus. E eu vejo que esse é um dos grandes prejuízos da nossa geração, porque as pessoas estão deixando de produzir o discipulado que deveria estar dentro dos lares. Estão terceirizando isso para que apenas o ambiente da igreja seja o grande responsável. Nossa geração, ela sofre com o tempo que as pessoas estão vivendo diante das telas para trabalho, computadores, celulares, está tirando o tempo de todas as famílias. Muitos nas suas reuniões familiares, nos seus encontros do dia a dia, da rotina, preferem então ficar respondendo às suas necessidades particulares das empresas que trabalham, dos meios onde vivem, ao invés de dar o tempo devido para a sua casa. Muitos, por conta da nossa geração, por meio das telas, estão vivendo atrás de engajamento. E essa entrega para ter mais atenção das outras pessoas, ou até mais seguidores, está fazendo com que eles distanciem os seus olhares da própria casa. O anseio em salvar a própria casa da perdição é muito menor do que o desejo que as pessoas nessa geração têm de ter então engajamento. Elas estão fazendo de tudo para ter atenção, estão fazendo de tudo para ter os seus seguidores. Por quê? Porque elas querem apenas ser vistas? Não, porque isso está gerando dinheiro. As prioridades estão então invertidas, estão levando as pessoas a trazer para as suas casas cada vez mais tarefas inacabadas do trabalho para o lar, no meio da rotina da família, né? Como é que você então tem visto o seu tempo com a sua família? O seu tempo de comunhão como família para buscar ao Senhor? Na maior parte das vezes, então, esses que estão obcecados pelo dinheiro, estão pensando apenas no trabalho, estão doando todo o seu tempo para ganhar cada vez mais, para ter mais atenção, para fazer com zelo, como deve ser feito, honrar a Deus pela porta de emprego que Deus, então, abençoa este lar. Mas muitos gastam mais suas madrugadas, todo o seu tempo, para conseguir fazer esse trabalho da melhor forma, e esquecem de suas famílias. Poucas famílias então têm sido consideradas tão valiosas quanto o dinheiro, tão valiosas quanto o seu tempo, pois não importa para muitos lares levar os seus para a eternidade, mas importa ter dinheiro no bolso para comprar aquilo que eles tanto então querem para si. O excesso de trabalho, a obsessão pelo dinheiro, está afastando as famílias de Cristo Jesus. Paulo está dizendo: exorte os ricos do presente século para que eles não sejam orgulhosos, porque isso também está levando as pessoas para longe da comunhão. Não é apenas a direção de Cristo de fazermos discípulos que está sendo esquecida. Fazer discípulos agora é responsabilidade do pastor, do presbítero, não do lar mais. Da mesma forma como aos hebreus é dito: não deixem de se congregar como fazem os gentios. Essa responsabilidade de vir à igreja não é apenas da liderança, mas de todos aqueles que servem ao Senhor e que querem aprender cada vez mais sobre a verdade de Deus. A obsessão pelo dinheiro está afastando as famílias de Cristo, porque elas não têm mais tempo para ter comunhão com o Senhor. Não há mais tempo para vir à igreja, não há mais tempo para ouvir a palavra do Senhor.
prioridades. Agora nós temos então todas as nossas finanças cada vez maiores. Observe você, quanto tempo você tem para vir à igreja? Quantos dias na semana você tem tempo para você frequentar a igreja? Mas quanto tempo você tem para dedicar às suas finanças, ao seu sustento? Quanto tempo você vê que as pessoas têm para trazer as suas famílias à igreja? Algo muito importante nós pensarmos, porque em alguns momentos eu percebo pela prática que trazer a família inteira na igreja não é necessário mais. Mas vamos trazer só os adultos. Por quê? Porque lugar de criança não é na reunião de oração. Lugar de criança não é no estudo bíblico. Lugar de criança não é no encontro nas casas. Porque onde é o lugar da criança? É na UCP. É na escola dominical. E nós distorcemos uma verdade bíblica de que o culto ao Senhor é para a família, de que o estudo da palavra do Senhor é para a família, de que o momento de oração é para toda a família. É importante então resgatar este zelo para com o culto a Deus, a reverência ao Senhor. Como é que crianças e adolescentes vão aprender se eles não veem ninguém fazendo? Eles não estão no meio da igreja para observar o comportamento dos irmãos. Eles não estão vendo como é que alguém tira suas dúvidas no meio da igreja para perguntar, como é que eles oram, como é que eles ficam no banco para orar, se eles oram em silêncio, se eles oram em pé, se eles oram ajoelhados. Eles não sabem. Muitas vezes dentro dos lares, nem os pais eles estão vendo fazer isso. Como é que eles vão aprender a viver em comunidade se eles não estão no meio da comunidade? Se nós afirmamos que o lugar deles é só naquele lugar e que para eles estarem bem tem que ter o esquema deles, né? A estrutura deles, aqui não é lugar deles. Isso não é bíblico. E o que então está fazendo as pessoas se afastarem do Senhor na maior parte das vezes é a obsessão pelo dinheiro. É o excesso de trabalho. Pergunte às crianças como é uma reunião de oração. Pergunte aos adolescentes como é que as pessoas conduzem esses momentos durante a semana. Eles não sabem o que é Projeto Dorcas, o que é plenitude da vida. Eles nunca viram. Por que eles não fazem parte de toda a comunhão da igreja, de todo o serviço? Se o culto a Deus é em comunidade, é para a família. O dia do Senhor, nós vemos, além das atividades semanais, tem sido negligenciado. O excesso de trabalho está levando os cristãos a preferir um dia a mais de salário do que a comunhão com Deus, do que a comunhão com os irmãos. Sacramentos estão sendo deixados de lado. Fortalecimento da fé não é mais prioridade, mas o dinheiro sim. Eu dou todo o meu tempo que for necessário para a empresa onde eu trabalho, mas para o Senhor eu não dou. O excesso de trabalho está destruindo as famílias, porque a obsessão ao dinheiro está no coração das pessoas. Os resultados são grandes, para hoje, para o futuro, e negativos para o reino de Deus. Irmãos, as reuniões são importantes. Os sacramentos são importantes. Os momentos de evangelismo são importantes. Você frequentá-los, porque você deixou um instante de trabalho, não vai ser um momento em que Deus vai deixar de sustentar a sua casa. De você buscar, de você se fortalecer. O mesmo Deus que abriu a porta de emprego é o Deus que vai continuar sustentando a sua casa. Nós temos que mudar as nossas prioridades no coração, para buscar aquilo que Deus se agrada e não apenas aquilo que nós queremos. Paulo diz: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Irmãos, o excesso de trabalho, a obsessão pelo dinheiro está gerando pessoas consumistas, materialistas dentro das famílias. As famílias estão distantes de Deus, porque nós estamos vendo as pessoas dando mais valor ao dinheiro dentro de casa do que à vida com o Senhor. Quando eu olho a palavra, eu lembro
do exemplo de Judas. Judas fez de tudo para conseguir o seu dinheiro, até trair o próprio Jesus, só para ele poder ganhar algumas moedas de prata. Ou seja, eu faço de tudo para ganhar aquilo que eu quero. Esse tipo de ensino está então dentro dos lares. O padrão hoje em dia é ter cada vez mais, é ter para mostrar, é ter para poder então se encaixar, é ter para poder então revelar às pessoas que está bem na vida. Simão, o mágico, queria fazer os mesmos feitos que os apóstolos, ele tenta comprar isso, para quê? Para ter, para poder ganhar mais, para poder mostrar o quanto ele era forte, o quanto ele era poderoso, e ele não consegue, porque nas casas hoje, da mesma forma, ter é mais importante, independente até do caminho que se precise passar para obter isso. Está gerando famílias extremamente preocupadas com o consumo, famílias materialistas que precisam ter, que precisam pegar, precisam comprar para estar então felizes, senão elas não estão bem, elas não estão contentes com aquilo que Cristo concedeu a elas por meio da cruz. E é por conta desse tipo de pensamento que é comum você encontrar os lares que dão para silenciar. Ah, não, está dando muito trabalho. O que nós vamos fazer? Dá o presente que ela está pedindo, dá a comida. Esse tipo de pensamento não vem de hoje, está sendo trazido nas nossas famílias. E é interessante que nós chegamos na fase adulta e somos os primeiros a criticar a corrupção no governo X por causa desse, daquele, quando a corrupção é construída no coração da criança. Quando nós trocamos com ela o silêncio dela pelo sorvete, o silêncio dela pela boneca, o silêncio dela pela roupa de marca que ela está pedindo. Ou seja, agora eu vou silenciar dando. Eu estou construindo famílias materialistas, consumistas, que precisam ter para estar satisfeitas. E assim o problema de caráter, o problema moral das pessoas, ninguém mexe. Vamos ignorar que o problema tem, vamos silenciar o problema, dando presentes. E aí nós vamos construindo adultos com um caráter completamente corrompido. As pessoas já não sabem mais que elas têm problemas, porque mesmo dentro de casas onde existem cristãos, elas não estão sendo confrontadas. Não há tempo para Deus, não há tempo para oração, não há exemplos dentro de casa. E quanto que isso afasta as famílias de Cristo? Veja só como é que isso é prejudicial, porque a palavra do Senhor, ela nos fala então que a fé, ela é dada a nós pela graça. A salvação você não recebe por merecimento. E esse tipo de ensino dentro dos lares está formando mentes que fazem por merecer, e cada vez mais elas estão fazendo por merecer. Isso afasta as pessoas de Cristo, porque elas estão achando agora que para ser salvas elas precisam fazer por merecer. Cristãos continuam praticando boas obras para merecer a salvação, esquecendo-se que isso é feito pela graça através da obra de Cristo Jesus. Ao ensinar as famílias a viver de forma a depender do material, de fazer por merecer, afastamos elas da eternidade. Paulo diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Muitas pessoas estão vivendo assim, confiantes de que as suas riquezas vão resolver todos os seus problemas, de que o seu dinheiro, que as suas posses compram tudo aquilo que eles precisam, abrem todos os caminhos, que fazem tudo por eles. Nós fizemos no início do culto a devocional, o texto do jovem rico. O jovem rico tinha grandes propriedades, ele era alguém que tinha muito, mas acreditava que a sua segurança vinha disso, e ela na verdade era a causa da sua incredulidade. Quando Jesus o confronta, ele então percebe o quanto que o seu coração não está disposto a se submeter a Deus. Quando eu penso então em instabilidade, eu me recordo imediatamente da quantidade de maneiras
onde as pessoas, elas estão caminhando, né? Os lugares, as maneiras que as pessoas estão indo, fazendo para conseguir o seu dinheiro. A nossa sociedade está aumentando cada vez mais as formas das pessoas conseguirem o seu dinheiro agora com a tecnologia. Talvez você conheça alguém assim. Famílias, então, que estão sendo levadas por aplicativos, inúmeras as famílias, que não conseguem mais proteger os seus, porque está ali na palma da mão. Eles estão vendo os jogos, estão sendo induzidos a apostar, estão sendo induzidos a entrar nos vícios, e aí eles acabam então se afundando. Você vê na nossa sociedade, nos nossos bairros, quantos jovens, adolescentes estão entrando no caminho das drogas para vender drogas, porque eles acreditam que isso vai resolver o problema financeiro deles. São várias famílias. Você pode conversar com as pessoas. Os jovens acreditam que isso vai ajudar para eles. Por quê? Qual é o modelo de segurança que eles têm? Onde é que eles veem estabilidade? É no traficante, que está conseguindo isso de maneira ilícita, matando as pessoas, tirando a vida de famílias, porque as drogas estão destruindo as famílias, e ele quer saber apenas do financeiro, e ele está bem, porque ele está sendo protegido, ele coloca outros à sua frente, para serem então atingidos, e esses jovens e adolescentes estão olhando, falando, é esse que eu quero ser. Eles não têm um modelo a seguir dentro de casa. Eles não têm um modelo que chegue para eles e fale, este é o caminho de segurança. Eles não têm alguém que chegue para eles e fale, Jesus Cristo vai sustentar a sua vida, Jesus Cristo vai abrir os caminhos, Ele vai abrir as portas, Ele vai te dar sabedoria. Não tem quem seja imitado. E eles olham então para os exemplos que eles encontram, e eles acabam então trazendo para si. E eles estão nas esquinas, eles estão nas escolas, eles estão dentro das faculdades, sendo levados para poder ganhar o seu dinheiro, acreditando que esse é um caminho então que vai trazer para eles a solução do problema que está dentro do seu coração. Nós vemos quantos pais estão hoje viciados no jogo do tigrinho, né? Não sei se você já viu esse tipo de propaganda. Parece algo tão inocente. O pessoal vai lá, aposta um pouco, ganha um pouco. Aposta um pouco mais, ganha um pouco mais. E ela quer apostar cada vez mais para conseguir mais. Jogos de azar. Qual é o final dessa história? A pessoa está sem nada, desesperada, achando que esse caminho vai dar certo. Ela empresta do parente, empresta do vizinho, continua aumentando as suas dívidas, porque ela ainda acha que quando ela apostar naquele jogo, ela vai ganhar cada vez mais dinheiro. É manipulação para tirar dinheiro das pessoas. Para piorar a situação, os influenciadores, jogadores de futebol, os famosos da nossa época, que são aqueles que são seguidos, o que é que eles fazem? Jogue que você vai ganhar o seu dinheiro, mas não se esqueça, você é responsável pelo que você faz. E aí ele mostra a casa dele, ele mostra o carro dele, ele mostra a vida que ele está tendo, e todo mundo acha que vai ter a mesma vida que ele, porque obsessão ao dinheiro, é a avareza que está no coração. Ainda para obter lucros, as famílias estão percorrendo atalhos com relação à escravidão sexual. Homens e mulheres mergulhando na prostituição para conseguir dinheiro. Estudantes, jovens que estão se prostituindo para pagar suas faculdades. Por que isto? Porque eles acreditam que dessa forma eles vão conseguir seus dinheiro e está tudo bem. A esperança deles está nisso. Eles não sabem onde eles têm que ir. A esperança no dinheiro é a causa da incredulidade das pessoas. Isso está gerando destruição. Isso está gerando pessoas cada dia mais ansiosas, pessoas depressivas e com um crescente número de
suicídios. O desespero das pessoas é para pagar o traficante, é para pagar o agiota, para reconquistar o dinheiro perdido nos jogos, ou mesmo a fuga para não ser mortos pelo chefe do tráfico sexual. Está destruindo as famílias, está destruindo as vidas das pessoas em todos os lugares. E nós precisamos pensar qual é o nosso papel como igreja, como servos de Deus, em meio ao reino que nós estamos então inseridos. Paulo então diz: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. O apóstolo Paulo então ele nos lembra que a nossa esperança ela está no Senhor, porque as riquezas que Deus nos concede, elas não são conquistadas, mas nós recebemos todas pela graça de Deus. Nós temos que lembrar que as famílias que não estão se voltando à busca para o Senhor, mas elas estão preocupadas com o seu aporte financeiro, elas estão então se afastando de Deus, esquecendo quando Jesus as diz: busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A família que vive em obediência a Deus, ela é agraciada, mas não é agraciada necessariamente com o dinheiro. Não é isso que Paulo está dizendo. A riqueza que Paulo está falando aqui é riqueza na vida. Paulo está dizendo então que as famílias que vivem em obediência a Deus, que estão adorando somente ao Senhor nos seus corações, elas são agraciadas com um lar que está em paz, um lar que vive em harmonia, uma paz que não é produzida pelas circunstâncias, mas pelo serviço, pela comunhão com o Senhor, pela fé que Deus está dando a elas. Esse tipo de bênção, esse tipo de riqueza não é conquistada, é o Senhor que nos concede. É a fé, é produzida por Deus, é dom de Deus sobre a vida daqueles então que se voltam às Escrituras, aqueles que se voltam à comunhão com o Senhor. Da mesma forma, quando a igreja está olhando para Cristo, essa igreja, nós podemos dizer que ela se torna uma igreja missionária. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a igreja ela tem um olhar apenas para missões transculturais, como a maior parte das vezes nós pensamos, mas é uma igreja que está disposta a servir a Deus. Isso é riqueza. É riqueza dada pelo Senhor, é bênção de Deus sobre a comunidade que está disposta a ouvi-lo, disposta a se submeter à sua palavra, disposta a obedecer ao Senhor. Não em um instante apenas, ou em outra programação, mas em todos os ambientes que esta comunidade está, esse povo está levando o evangelho do Senhor com a vida. E assim o Senhor está abençoando, porque são pessoas que não estão obcecadas com as riquezas, mas que estão focadas em servir a Deus, e elas formam uma comunidade que está com seu coração pulsando pelo Evangelho para honrar a Cristo Jesus em todos os momentos. Pessoas tementes, obedientes, famílias harmoniosas. Mas ainda é nosso sonho, creio que seu, assim como o meu, de ter uma cidade onde você pode andar em qualquer rua, em qualquer bairro, e essa cidade ela ser um lugar seguro para se viver. Tenho certeza que muitas vezes dá medo de você deixar a sua família, os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus amigos levarem crianças e adolescentes em certos lugares, porque não parece ser seguro. E apesar das políticas públicas, de suas constantes mudanças, o Senhor é soberano para governar sobre as cidades e sobre todos os países do mundo. Então as riquezas que Deus pode conceder a uma cidade são fruto da vivência de um povo que está dependente do Senhor. E a minha pergunta para você é: quantas vezes você ora a Deus pedindo que Deus traga a paz à cidade?
segurança à cidade, ao bairro, para que ele ponha fim no tráfico de drogas, para que ele ponha fim na dependência do alcoolismo que as pessoas têm e possam viver melhor. São os meios que estão trazendo violência para a nossa cidade. A igreja que ora é a igreja que tem a consciência de que a vontade de Deus vai acontecer através dos seus pedidos. Quando você se coloca de joelhos diante do Senhor, saiba que Deus está usando a sua vida. Não significa que todos os seus pedidos serão atendidos, mas que aqueles que são atendidos, eles o são porque estas eram as vontades de Deus. E você é usado para que isso se concretize neste mundo. Quais são as esperanças que nós queremos ver com urgência? É harmonia na casa? É segurança? É um povo missionário? Ou nós queremos continuar na falsa segurança que o dinheiro está trazendo ao coração de muitas famílias? Só existe uma forma disso tudo mudar, e é como Paulo então encerra esse trecho. Ele diz para nós então no versículo 18, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouro sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Isso só acontece de uma forma. Paulo nos diz então que a verdadeira esperança, ela vai gerar frutos para o futuro, vai nos dar a verdadeira vida, porque nós vamos estar focados em Cristo Jesus somente. Quando a nossa vida estiver completamente voltada ao Senhor, o sólido fundamento, a sã doutrina, assim nós vamos colher os frutos das bênçãos de Deus. O Senhor estará conosco, direcionando, agraciando a mim e a você, transformando as nossas vidas e usando cada um de nós para um lar mais harmonioso, para uma sociedade mais segura, para uma igreja mais ativa, dia após dia, porque a vida no reino, ela só pode ser desfrutada em Cristo Jesus. No Antigo Testamento você encontra o exemplo de Davi, quando Davi então cuida do filho de Jonatas, Mefibosete. Quando Davi se propõe a fazer isso, ao conversar com Jonatas, ele não tem ideia do que está para acontecer. Ele não tem ideia do que está para acontecer na vida de Jonatas, ele não tem ideia do que está para acontecer na vida dos filhos de Saul, ele não sabe ainda que Mefibosete está para passar o resto de sua vida na sua casa, no palácio, comendo com ele. Mas ele então decide fazer uma aliança com Jonatas, simplesmente pelo seu desejo de praticar aquilo que é bom, simplesmente pela sua vontade de agradar ao Senhor. E assim ele faz uma aliança: eu vou cuidar da sua família e você vai cuidar da minha, independente do que venha acontecer. Isso acontece na prática. A dedicação de Davi de cuidar de Mefibosete é pelo seu desejo de praticar o bem, de honrar ao Senhor, de servir a Deus, não para conquistar algo, mas porque ele havia então dito que ele viveria dessa forma. Isso está no coração deste homem, que mesmo diante da sua instabilidade na fé, ao longo de todo o seu serviço ao Senhor, ele ainda volta a Deus constantemente para honrar ao Senhor na sua vida, na sua família. Da mesma forma, Priscila e Áquila, quando elas se deparam com o apóstolo Paulo, o que elas fazem? Eles são hospitaleiros, uma família que traz Paulo para junto deles, não só para comer com eles, mas para que Paulo pudesse trabalhar, fazer suas tendas, as redes, para que ele ganhasse o seu próprio dinheiro. Hospitalidade, a prática do bem, isso só pode vir de um tipo de coração, de um coração que tem esperança no Senhor. Porque a hospitalidade, o cuidado para com o próximo, ele vem quando nós quebramos o nosso coração, quebramos a nossa rotina, inserimos alguém no meio da nossa vida, que não faz parte da nossa casa, não faz parte da nossa rotina, mas nós colocamos essa pessoa ali porque nós queremos fazer o bem, não para alcançar salvação, mas para honrar ao nosso Deus, o Deus de bondade, de compaixão, de misericórdia. Nós queremos abençoar a vida das pessoas, porque a nossa esperança está no reino de Deus. Isso é visto na prática, isso é visto então no nosso dia a dia.
Isso também acontece quando Paulo, ele é instruído pelos outros apóstolos, quando ele chega em Jerusalém, e é muito difícil isso para os outros, porque Paulo havia se convertido ao cristianismo, e ele era um perseguidor. Acolher Paulo, para instruir Paulo, não era uma tarefa simples de se fazer, e eles fazem, eles se aproximam, eles doam seu tempo, eles estão dispostos a fazer as obras de Deus, a praticar o bem, a aconselhar, a discipular aquele que acabou de se converter, para ele poder se tornar um discípulo com excelência. Irmãos, nós desfrutamos das riquezas de Cristo somente quando a nossa esperança está no Senhor. Entenda então o que Paulo está falando nesse instante, no versículo 18, quanto à generosidade, que a generosidade não é somente em dar bens materiais, mas com a sua própria vida, você fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Isso vai muito além desta visão limitada que nós temos, apenas de dar um pouco a mais daquilo que temos que é material. Mesmo que isso seja importante em certos momentos, mesmo que isso receba destaque na vida de Barnabé, na vida da viúva pobre, quando ela dá tudo que ela tem para com o Senhor, porque ela sabe que Deus vai a sustentar. Generosidade vai em todas as áreas, todas as ações, o quanto nós podemos fazer pelo outro, pelo próximo. Quando nós iniciamos então falando sobre os grandes investidores do reino de Deus, eu estava falando não apenas aqueles que conseguem abrir mão das suas posses, mas aqueles que vivem o Evangelho generosamente, em todas as áreas, de todas as formas. Isso fala de pessoas que estão desapegadas dos seus bens materiais, e eles estão dispostos a investir em vidas para o reino, vidas para que as pessoas saibam quem é Jesus, para que elas possam caminhar com Jesus, crescer em maturidade, se tornar parte da igreja. A sua família pode caminhar com o Senhor, olhando para Cristo, se submetendo ao senhorio de Cristo Jesus, investindo nas vidas daqueles que você ama, mostrando para eles quais são os maiores valores que eles têm que levar onde eles estiverem. Os valores do reino, para que independente das circunstâncias, eles saibam falar assim como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Que você possa abandonar a idolatria ao dinheiro, se ela está no seu coração. Que você viva para o Senhor e não para o seu sustento próprio. Que o seu trabalho seja um meio de você honrar a Deus, que o seu sustento seja um meio de você glorificar ao Senhor. Confie, porque Deus trará todo o sustento a você e a sua casa. Nessas circunstâncias, a igreja se torna uma grande rede de apoio, quando compreende o seu valor missionário em meio àqueles que passam por necessidades, porque ela os atende. Ela os atende quando os identifica, quando eles precisam. E dessa forma Deus está cuidando. Deus está trabalhando e cuidando daqueles que são seus. Proteja a sua família, ensine sobre Cristo e leve o Evangelho mais do que qualquer outro tema para dentro da sua casa. E que Deus assim frutifique através de você, do seu desejo, do seu empenho em viver e falar sobre Cristo Jesus. Eu quero convidar o grupo de louvor que volte à frente mais uma vez, e a igreja se colocar em pé para nós louvarmos ao nosso Senhor.